Boa noite, terceiro ano, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são substâncias orgânicas, né? E essas substâncias orgânicas, elas são ácidas, por isso ácidos nucleicos, e que a princípio acreditava-se que aparecia só no núcleo. Só que com o tempo eles descobriram que você podia encontrar, por exemplo, DNA na mitocôndria. Quando a gente fala de bactéria, a gente pode encontrar DNA no citoplasma, no cloroplasto. A gente encontra RNA também no citoplasma. Então, o termo ácido nucleico não caiu por terra, mas não é encontrado só no núcleo não, tá bom? E esses ácidos nucleicos, eles são polímeros formados por monômeros de nucleotídeos. Então, nós vamos começar falando dos nucleotídeos. Aqui a gente tem a estrutura de um nucleotídeo. O nucleotídeo ele vai ser formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Quero que você repare aqui, neste desenho, o seguinte. A nossa pentose, ela é chamada de pentose porque ela tem 5 carbonos. A gente tem aqui, ó, carbono 1', que é onde a base nitrogenada se prende. Temos carbono 2', 3', 4' e o 5' é onde esse grupo fosfato se prende, tá bom? As bases nitrogenadas, se a gente estiver falando de DNA, como é o caso aqui, a gente tem adenina, guanina, citosina, timina. Se a gente estiver falando do RNA, a gente vai ter a uracila entrando aí no lugar da timina, tá bom? Como a gente falou, o nucleotídeo, então, ele é formado por uma pentose. A pentose, ela pode ser de 2 tipos, dependendo do ácido nucleico. Ela pode ser uma desoxirribose, que é formadora aí do DNA, ou uma ribose, que forma o RNA. Qual vai ser a diferença de uma pentose para a outra? Lembrando que lá na nossa aula de carboidratos eu já tinha falado de pentose. Pentose, ela tem 5 carbonos, tá bom? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ela vai ter 10 hidrogênios. Deixa eu colocar aqui. E ela costuma ter 5 oxigênios. Só que eu quero que você observe o seguinte. No caso da ribose, a regra está certa. Você tem lá os 5 carbonos, os 10 hidrogênios e os 5, 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios, o que torna o RNA uma molécula instável, tá bom? Por que ele é instável? Porque ele tem muito oxigênio, ele tem mais oxigênio do que o RNA, do que o DNA. O DNA tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E pelo fato de ter 4 carbonos, o DNA se torna uma molécula estável. Dificilmente ele é oxidável, tá? O RNA não, ele é instável, então ele oxida facilmente, ele morre facilmente. Então lembra que no caso do DNA, aqui a gente tem 4 oxigênios e não 5, ele é a exceção aí das pentoses, tá bom?
Com relação às bases nitrogenadas, a gente tem dois grupos de bases nitrogenadas. A gente tem as bases nitrogenadas chamadas de púricas e temos as bases nitrogenadas chamadas de pirimídicas, tá? Ou pirimidinas. No caso aqui pode ser purinas também. As bases nitrogenadas que são púricas, elas vão apresentar dois anéis, são formadas aí por dois anéis. Aí aqui a gente tem a adenina, que é púrica, e a guanina, que é púrica. As pirimídicas ou pirimidinas, a gente tem sendo formado por um único anel cada uma. E a gente tem aqui a citosina, a timina e a uracila, tá bom? Como que eu lembro quem é púrica e quem é pirimídica? Um macetinho, para ajudar vocês, vão lembrar da palavra pulga. Pulga desse jeito, tá? O pu de púrica, o G de guanina e o A de adenina, tá bom? Aí você lembra aí das bases que são púricas. As pirimídicas são as outras três que não aparecem aqui. Tem alguns professores que ensinam também para você lembrar de púrica, de uma substância pura, como com essas duas letras, aí você lembra de água. Eu acho que pulga dá pra gente lembrar mais fácil. Falando do DNA agora, o DNA, o nome dele é ácido desoxirribonucleico, né, que vem da sigla em inglês ADN. Ele é uma molécula formada, um polímero formado por dupla hélice, tem essa forma helicoidal e tem como a pentose a desoxirribose. E eu quero que vocês olhem, aqui mostra a imagem do que é o nosso DNA, tá bom? Eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui, que a gente vai falar um monte de coisa daqui. Aqui eu quero que vocês reparem o seguinte: para se unir as duas fitas de DNA, a gente tem, aqui o nome é pontes de hidrogênio. Entre guanina e citosina sempre vão aparecer 3 pontes de hidrogênio. Entre a adenina e a timina sempre vão aparecer 2 pontes de hidrogênio. Neste desenho aqui, tem 3, ignora esse aqui tá errado. São só 2, tá bom? 2 entre adenina e timina e 3 entre citosina e guanina. Guarda o nome pontes de hidrogênio, porque a gente vai falar um outro nome depois, tá? Olhe essa seta aqui. Essa seta aqui, ela mostra pra gente um sentido e a seta da fita que se liga à fita 1 mostra um outro sentido. Por que que isso acontece? Essa primeira fita aqui, que aparece na posição correta, cabecinha para cima, a gente chama de senso, tá bom? É que apresenta os nucleotídeos na posição correta. A fita que aparece os nucleotídeos invertidos, a gente chama de antissenso. Então, a gente diz que as fitas de DNA, elas são antiparalelas, elas não estão paralelas, elas não estão no mesmo sentido, elas estão em sentido contrário. Uma tem o sentido 5 linha, 3 linha, e a outra tem o sentido 5 linha, 3 linha também, só que de cabeça para baixo, ao contrário, tá bom? Por que eu estou te falando isso? Vamos para o próximo desenho aqui. Aqui é o que eu te falei, ó. As 3 pontes de hidrogênio entre guanina e citosina e as 2 entre timina e adenina. Lembra que a gente falou que a fita, que o DNA ele é um polímero? O polímero ele é formado por monômeros, que são estruturas repetitivas. Então, aqui, no caso, o monômero vai ser o nucleotídeo.
Para que um nucleotídeo consiga se grudar no outro, se grudar no outro, se grudar no outro, precisa acontecer uma ligação entre esses nucleotídeos. Essa ligação que aparece aqui de roxo é chamada de ligação fosfodiéster. É a ligação entre um fosfato e uma pentose. Só que toma cuidado com o seguinte. O fosfato, vamos aqui no de cima. Esse fosfato aqui, ele se prende à pentose dele e ele pode estar preso a uma outra pentose, como que é o que acontece aqui embaixo. Então, vamos pegar esse aqui de exemplo. Esse fosfato, ele se prende à pentose dele pelo carbono 5', mas ele se prende à pentose do outro nucleotídeo pelo carbono 3', tá bom? Então, eu sempre vou ter carbono 5', carbono 3', carbono 5', carbono 3', assim sucessivamente. Na fita de antes aqui, lembra que é a fita senso. Na fita que é antissenso, isso também acontece. Só que como ela está invertida, a gente vê aqui, ó, 3', 5', mas começa por onde? Por aqui, porque ele está invertido, a seta está invertida. Então, aqui, ó, 5', 3', tudo a mesma coisa, 5', 3', 5', 3', assim sucessivamente. Então, a fita de DNA, ela tem esse sentido. O sentido da fita é de 5' para 3', sempre de 5' para 3'. Então, imagina o seguinte, se eu tivesse só essa fita, que eu estou passando aqui o laser em cima, o sentido dela é 5', 3'. Se fosse para vocês fazerem a fita complementar, vocês teriam que começar por aqui, pela guanina. Por que que ia ter que começar pela guanina? Porque o sentido é de 5' para 3'. Então, se essa fita, quando a fita de DNA ela vai duplicar, ela começa a colocar as bases do sentido 5' para o sentido 3', tá bom? Vamos para o próximo. Aqui a gente tem, então, ó, o que eu te falei, ó, pentose, ó, fosfato no carbono 5', e aqui eles prendendo no carbono 3'. A imagem tá ruim, mas dá para entender, né? Aqui a gente tem pentose, aqui tem outro fosfato, se liga a essa pentose pelo 3', e se liga na pentose dele pelo carbono 5'. Então, se a gente perguntar como que os nucleotídeos se unem, aí depende. Se forem nucleotídeos de fitas diferentes, essa ligação é chamada de pontes de hidrogênio. Se forem ligações entre nucleotídeos da mesma fita, a gente chama essa ligação aqui de ligação fosfodiéster, tá bom? Aqui a gente tem também, pensando na fita de DNA, a regra de Chargaff. Chargaff, ele analisando a fita de DNA, ele percebeu que a mesma quantidade de adenina que tem em uma fita é igual de timina na outra fita. A mesma quantidade de guanina que existe em uma fita é igual de citosina em outra fita. Então, se você tiver, por exemplo, 20% de adenina, você vai ter 20% de timina na fita complementar. Se você tiver, então, 20% mais 20%, 40%. Para 100 faltam 60. Aí você divide 60 para as outras duas bases, fica 30% para a guanina, 30% para a citosina. E analisando isso, ele ainda percebeu o seguinte, que a adenina mais a guanina,
ela pode ser dividida por timina por citosina, que vai dar 1. Sempre vai dar 1. Por quê? Olha aqui, ó. Sempre a soma das púricas dá 50%. Então, aqui tinha dado 20, com 30, 50. Então, imagina, não vou escrever não, imaginei, 50. Vou escrever para ajudar, para visualizar melhor. Espera aí. Falei que tinha 20 de adenina. Timina vai ter 20 também. Para 100 falta 60. 20 com 20, 40. Para 100 falta 60. Então, aqui vai ficar... Ei, gente, ficar feio aqui. 30. E aqui 30 também. Bom, olha aqui, ó. A soma das púricas dá 50%. Quem que é a pura? Púrica, guanina e adenina. 20 com 30, 50. E das pirimídicas também sempre vai dar 50. Então, timina com citosina, 50. Essa relação aqui sempre vai ser igual a 1. Bom? Essa exclamação de outra não. O contrário também é verdadeiro, tá bom? E, então, Chargaff percebeu que a adenina mais guanina é igual a timina mais citosina. A regra de Chargaff fala isso. E sempre você vai ter bases púricas se ligando com pirimídicas. Você nunca tem duas púricas juntas se ligando, tá bom? É sempre uma púrica com a pirimídica. Tá bom? Vai ter exercício para vocês fazerem, para vocês aplicarem a regrinha. Não tem nada de difícil, não. Essa exclamação não existe, não, tá, gente? Ela apareceu aí por engano. Aqui a gente tem a estrutura de Watson e Crick, que foram os que apresentaram a estrutura do DNA, né? E eles compararam o DNA a uma escada de caracol, aquelas escadas de caracol, e eles pediam para as pessoas imaginar o seguinte, que o corrimão da escada de caracol representa o fosfato e a pentose, porque fosfato e pentose em qualquer nucleotídeo vai ser sempre a mesma coisa. A única coisa que seria diferente são os degraus. Se você olhar aqui, ó, esses coloridos são os degraus que representam as bases nitrogenadas, tá bom? E uma observação, uma curiosidade. Cada volta completa dessa escada aí de caracol, ela tem 10 pares de base. Então, se você der uma volta completa na escada de caracol, é como se você estivesse pisando em 10 pares de bases. Agora do RNA é mais curtinho, tá bom? A gente é mais objetivo no RNA. Eles, né? Os RNAs, eles aparecem aí no processo de síntese de proteína. Ele vai ajudar na fabricação das proteínas. Aí aqui é uma observaçãozinha, temos a timina no DNA e no lugar dessa timina a gente vai ter a uracila, tá bom? Então, se você vê uma fita e apareceu uracila, você tem certeza que é um RNA. Se não tem uracila, mas tem timina, você tem certeza que é um DNA. Aqui, então, a gente tem as diferenças. O DNA, ele é fita dupla, o RNA é fita simples. Aqui você tem a relação sempre, no DNA vai ser de citosina se pareando com guanina. No RNA isso permanece. No DNA você tem a adenina com a timina. E no RNA você tem a adenina com a uracila, porque a timina não aparece no RNA, tá bom? Aqui, de novo, mostrando aquela diferença das duas pentoses, tá bom? Onde o DNA tem um oxigênio a menos por ser estável.
Aqui a gente tem os tipos de RNAs, a gente tem primeiro aqui o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é aquele que é fabricado pelo processo de transcrição lá no núcleo. Então, o DNA não pode sair do núcleo, o RNA vai trabalhar para ele. Ele transcreve a informação para o RNA mensageiro, que leva a mensagem. E esse RNA mensageiro, ele se desloca até o ribossomo. O ribossomo ele é formado por duas partes. Uma dessas partes é de RNA ribossômico e a outra é uma proteína. Então, o ribossomo ele tem RNA ribossômico mais proteína. E o que ele faz? Quando esse RNA mensageiro aqui chega no ribossomo, ele lê, ele faz o processo que a gente chama de tradução da fita de RNA para que tenha a formação da proteína. A proteína é um polímero formado por aminoácidos. Quem traz o aminoácido para o ribossomo é o RNA transportador, que ele carrega aminoácidos que o RNA mensageiro pediu. Então, aqui, ó, o RNA mensageiro chega no ribossomo, o ribossomo faz a tradução da fita, o RNA transportador traz esses aminoácidos, ele vem trazendo aminoácido, 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 para ter a formação da proteína. Vocês vão ter uma aula, ou já tiveram, provavelmente uma aula, sobre síntese de proteína, tá bom? Que mostra a função certinha de cada um dos RNAs. Então é isso e até mais.